Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ajudo você a ter seus primeiros 20 mil reais investidos de forma segura e gerando renda extra todo santo mês, tá certo? Todos os meses. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é top 3 investimentos para fazer com menos de 30 reais, certo? Então top 3 investimentos para fazer com menos de 30 reais. E por que fazer um investimento com pouco dinheiro, né? Por que fazer um investimento com pouco dinheiro vale a pena, né? Primeiro tudo, o que é um investimento com pouco dinheiro? Quando eu falo do investimento, estou falando literalmente de você comprar, investir no mercado financeiro. Então você vai comprar uma ação, você vai comprar um fundo imobiliário, você vai investir no Tesouro Direto, né, que você já deve ter ouvido falar em algum momento. Você vai investir emprestando dinheiro para um banco, como é o caso no CDB. Então esses são investimentos no mercado financeiro. E alguns deles são opções para quem tem menos de 30 reais. Não são todos, são apenas alguns deles. E ao longo desse vídeo você vai descobrir quais são os 3 melhores para você fazer com menos de 30 reais, tá certo? Então, falar de alguns deles para contextualizar. Então, por exemplo, em ações, né, o que é uma ação, Yuri? A ação é a menor parte de uma empresa. E você consegue investir nas menores partes de empresas da Bolsa de Valores, como Magazine Luiza, Santander, Itaú, Bradesco e várias outras empresas que estão disponíveis na Bolsa de Valores, muitas vezes com menos que 30 reais. Por quê? Porque você consegue comprar uma única ação. Você não precisa comprar um lote de 100 ações, como geralmente é vendido na Bolsa de Valores, você pode comprar apenas uma. Fundos imobiliários também são opções de investimento que você consegue investir e já receber renda todo santo mês comprando, e alguns desses fundos imobiliários também custam menos de 30 reais, certo? Então são opções de investimento que você pode fazer com menos de 30 reais. Aí também vai entrar alguns investimentos que não são tão bons, como é o caso da poupança. Dá para colocar dinheiro na poupança menos de 30 reais? Dá, não quer dizer que é um bom investimento. Dá para colocar enfim, um outro local que também não seja um bom investimento? Até dá, mas também não é o melhor local para você colocar o seu dinheiro, certo? E, enfim, esses são alguns investimentos que é possível você colocar dinheiro mesmo com menos de 30 reais, certo? Tem opções também no Tesouro Direto, que é você emprestar dinheiro para o governo, basicamente. Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo e você tem uma remuneração que vai ser que vai ser de acordo com o título que você optou por investir, certo? Tem algumas que são pré-fixadas, você compra, você já sabe exatamente quanto você vai receber. Atualmente o valor está em aproximadamente 11%, 12%. Né? Tem outras que já são ligadas à Selic, que é uma taxa de juros no país. Tem outras que são ligadas à IPCA, que é uma taxa de inflação no país, tá bom? Então, depende do título que você vai investir, mas tem algumas opções, algumas dessas opções você pode fazer com menos de 30 reais, tá legal? Então vamos lá, o top 3 investimentos que você pode fazer e já começar a fazer o seu dinheiro render, já começar a aumentar o seu patrimônio e muitas vezes já criar uma renda extra, ou seja, dinheiro que vai cair na sua conta todos os meses, por exemplo. Alguns desses investimentos, os top 3 investimentos que você pode fazer, né, que estão nessa categoria desses tópicos que eu falei, são, primeiro, conta corrente remunerada no Nubank. Então, se você tem uma conta no Nubank, você pode transferir dinheiro para lá e aquele dinheiro, assim que ele entra, ele já começa a render. Yuri, mas ele rende quanto? Ele rende uma taxa que se chama CDI. Ele rende 100% do CDI. Então, no momento que você transfere o dinheiro para o Nubank, ele já vai começar a render a 100% do CDI. Yuri, 100% do CDI é bom ou é ruim? É mais do que a poupança. Então, se o seu dinheiro hoje está na poupança, você pode tirar de lá e colocar numa conta corrente no Nubank. Se não tem conta no Nubank, basta criar uma conta corrente no Nubank, deixar o seu dinheiro lá e ele já vai começar a render, né? Mesmo que você tenha menos de 30 reais. Já vale a pena colocar, Yuri? Já vale. Por quê? Porque conforme você vai colocando mais dinheiro, mais ele vai rendendo. Ele já rende mais do que a poupança, isso aí você já sabe. Mas a questão é, conforme o tempo vai passando, você vai colocando mais dinheiro lá, você vai separando mais dinheiro aqui e ali. E ao longo dos anos, essa diferença de porcentagem do quanto ele rende lá e quanto rende na poupança, vai começando a ficar mais evidente, vai começando a ter mais efeito. Por quê? Porque a gente está falando de juros compostos, dinheiro sobre o dinheiro. Tá legal? Então, a primeira opção, colocar o dinheiro lá. E por que você vai colocar? Porque essa é uma boa opção não só em termos de rentabilidade quando a gente compara com a poupança, mas também essa é uma ótima opção em termos de segurança, certo? Então, o dinheiro que você coloca na conta corrente do Nubank, ela fica aplicado em títulos públicos, ou seja, no Tesouro Direto. Só que em alguns títulos do Tesouro Direto, você não consegue investir com menos de 30 reais. Não são todos que permitem investir com menos de 30 reais. Já no Nubank permite. Então, você colocando lá menos de 30 reais, seu dinheiro já vai estar rendendo e rendendo 100% do CDI, tá legal? Que é mais do que a poupança, que é um investimento, que é um local onde o seu dinheiro vai estar seguro, né? E ele tem liquidez diária, ou seja, precisou do dinheiro hoje, assim como toda conta corrente, você vai e transfere o dinheiro para onde você quiser, faz algum pagamento, transfere o dinheiro
quando você precisar, tá certo? Então, por isso, essa é a melhor opção essa é uma das melhores opções que você tem com menos de R$ 30 para montar também a sua reserva de emergência, que é o dinheiro que você vai precisar caso seu carro quebre, você bateu o carro, vai precisar consertar o carro, vai precisar tirar dinheiro de algum lugar, vai tirar de onde? Você pode tirar dessa conta corrente que está no Nubank, por exemplo, certo? Porque a liquidez é diária, transferir a qualquer momento, tá legal? Outra emergência, Yuri, poxa, você trabalha com seu computador quebrou, você vai precisar comprar outro, fazer uma manutenção, consertar aquele computador. Então você tem que ter dinheiro para reserva de emergência, tá legal? O melhor local para você colocar, o investimento mais seguro do país seria o Tesouro Selic. Mas o problema do Tesouro Selic para reserva de emergência, para quem tem menos que R$ 30, é que você não consegue investir no Tesouro Selic. Para investir no Tesouro Selic, o valor mínimo que você vai ter que colocar, nesse momento, é pouco mais de R$ 110. Então, se você não tem R$ 110 para você colocar no Tesouro, você vai ter que colocar em outro local, em um local que rende tanto quanto, é quase tão seguro quanto o Tesouro Direto, quanto o Tesouro Selic, é você colocar na conta corrente do Nubank, tá certo? Então esse é o primeiro investimento que você deve fazer. Se você tem dinheiro na poupança, se você não tem sua reserva de emergência e você tem menos de R$ 30, coloca o dinheiro na conta corrente remunerada do Nubank, tá legal? Outra top 2, né? Melhor dizendo, esse foi o top 3, a terceira melhor opção para você colocar seu dinheiro. Segunda melhor opção, ações fracionárias. Então, se você já tem sua reserva montada, você não vai precisar colocar ainda mais dinheiro no Nubank, tá certo? Você já montou sua reserva, já tem aquele seu dinheiro separado para você investir, tudo mais, tá ali tudo bem organizado. Então, você quer começar a fazer o seu dinheiro render mais, uma ótima opção, top 2, seria você colocar o dinheiro em ações fracionárias. E o que é uma ação fracionária? Quando você vai investir na Bolsa de Valores, você tem que comprar lotes de 100 unidades, né? Você vai procurar por uma ação, por exemplo, Energias do Brasil. Energias do Brasil é uma ação, é uma empresa que é negociada na Bolsa de Valores, você pode comprar cotas dessa empresa, mas quando você vai tentar comprar pelo código dela, que é NBR3, né? E aqui diga-se de passagem já adiantando, né? Todos os investimentos que eu estou falando, todas as ações são apenas ilustrativos, não são nenhuma recomendação de compra, certo? Então, NBR3 é uma ação que é negociada em Bolsa de Valores, que representa ações da Energias do Brasil. Se você compra você vai comprar ações da Energias do Brasil com esse código NBR3, você vê que você é obrigado a comprar lotes de 100 unidades. Então você compra 100, compra 200, compra 300. Mas cada lote, atualmente da Energias do Brasil, custa R$ 2.250. Então, se você tem menos que R$ 2.250, como é que você faz para investir neles? Você compra o lote fracionário. Então, você coloca o código NBR3F, por exemplo, e aí vai lá no código que você vai colocar na Bolsa de Valores, né, no Home Broker, e aí ele vai para ações fracionárias, você consegue comprar uma única unidade. Você não tem que comprar mais 100 unidades ou 200 ou qualquer outro múltiplo de 100. Você pode comprar entre 1 e 99. Então, se você tem menos de R$ 30, você consegue comprar ações dessa empresa, como Energias do Brasil, que está custando agora R$ 22,54. Então, com menos de R$ 30, você compra uma cota dessa empresa e ainda sobra um troco aí para você de mais ou menos R$ 7,50, certo? Outra ação que também é negociada a menos de R$ 30, e lembrando, não são recomendações de compra, são apenas exemplos, é a Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú. Então a Itaúsa, que é a holding do banco, tem o Itaú, tem outras empresas que também fazem parte da holding, ela custa hoje R$ 9,87. Então eu quero comprar uma cota da Itaúsa, dessa holding do Banco Itaú, eu vou investir nas ações da Itaúsa, né, que custam hoje R$ 9,87. Então eu posso comprar 3 ações da Itaúsa e eu vou pagar menos do que R$ 30, certo? Eu posso comprar 3 ações porque cada uma custa R$ 9,87. Tá legal? Então esse é o top 2 investimento que você pode fazer com menos de R$ 30. Lembrando, mais na frente, ao longo desse vídeo, eu vou explicar alguns exemplos de pessoas que investiram com menos de R$ 30. Eu vou explicar como você pode fazer para aumentar o seu patrimônio sem ter tanto esforço, porque vale a pena você investir com menos de R$ 30, enfim, vários pontos, tá certo? Mas vamos lá, top 1 investimento que você pode fazer com menos de R$ 30. Você pode investir também em fundos imobiliários. E se o seu objetivo é ter renda passiva, renda extra, renda mensal, ou seja, colocar o seu dinheiro em algum investimento e ver aquele dinheiro crescendo todos os meses, gerando dividendo para você, ou seja, dinheiro que vai cair na sua conta, se esse é seu objetivo, a melhor maneira de você fazer isso é com fundos imobiliários. Por quê? Porque ações, elas não pagam todos os meses. Não são todas as ações, são poucas ações que pagam todos os meses. A maioria vai pagar anualmente, ou semestralmente, ou trimestralmente, certo? E você não tem a data exata que elas vão pagar, porque a data delas pode mudar. Então, se você quer ter renda mensal constante, relativamente previsível, você pode investir em fundos imobiliários, que são fundos que investem em imóveis, como shoppings,
como lajes corporativas, que são, imagina aqueles prédios grandões que tem lá na Avenida Paulista, né? Vários deles são alugados para empresas como XP, Itaú e por aí vai. Então aquelas empresas pagam fortunas para ter escritórios naquelas salas e você pode ser o dono do prédio, um dos donos do prédio, comprando cota do fundo que possui aquele prédio, né? Que tem aquele prédio, certo? Então, lajes corporativas, shopping e galpão logístico, por exemplo. Um galpão, imagina que a Magazine Luiza, a Amazon, o Submarino, eles são empresas que precisam de galpão logístico para colocar os produtos dele lá para redistribuir para todo o Brasil, né? Fica mais fácil ele fazer isso e redistribuir para todo o Brasil. Então, se eles precisam, né, essas empresas são clientes de fundos imobiliários e você é um dos donos do fundo imobiliário que possui aqueles galpões logísticos, você vai receber renda mensal daquelas empresas, certo? Então, dito isso, um fundo imobiliário, que como eu já falei várias vezes, né, não é recomendação de compra, mas um fundo imobiliário que você pode investir com menos de R$30, é o MXRF11, que é um fundo imobiliário que custa atualmente R$ 9,14, ou seja, R$ 9,14. Então, com R$30, você consegue comprar 3 cotas desse fundo imobiliário, o MXRF11, e ainda te sobra um pouco mais de R$2, tá certo? De troco para você. Então, esses são top 3 investimentos que você pode fazer com menos de R$30, e essas são as vantagens de você investir em cada um deles. A renda que você recebe no momento que você compra um fundo imobiliário, como o MXRF11, no momento que você compra, no mês seguinte você já vai começar a receber seus primeiros dividendos, a primeira renda que vai cair na sua conta, certo? Então já cai dinheiro na sua conta de maneira passiva, você já cria essa renda extra com menos de R$30, com exatamente R$ 9,14, certo? Com R$ 9,14 você já consegue criar uma renda que vai ser mensal, todo mês vai cair na sua conta, tá legal? Então, essas são as vantagens desses investimentos. As ações têm algumas outras vantagens em relação a fundos imobiliários, como o potencial de valorização, né? A gente vê quantas empresas já valorizaram bastante, como Magazine Luiza, Tesla, várias outras empresas que estão no mercado que, enfim, tiveram um crescimento uma valorização muito alta, né? Que é uma coisa mais comum de acontecer do que fundos imobiliários que estão investindo em imóveis. Então, dificilmente um imóvel vai triplicar de preço dentro de 5 anos, por exemplo, que é uma coisa mais comum de acontecer em ações. Então, cada um tem suas vantagens. É interessante que você monte uma carteira diversificada, mas você consegue começar a investir com menos de R$30. E, diga-se de passagem, começar a investir com menos de R$30 é uma grande oportunidade, é uma grande vantagem, na verdade. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas entra na bolsa de valores querendo ganhar dinheiro rápido, ou tendo medo de investir, não quer colocar muito dinheiro. E seja como for, caso você seja movido tanto pela ganância, ou pelo medo, ou pela inveja, porque você tem aquele seu amigo, aquele seu parente que ganhou um dinheiro grande na bolsa de valores, você quer ganhar mais que ele, essas emoções são naturais do ser humano e afetam a gente, como a gente investe, né? Então, se você está tendo uma rentabilidade boa, você está vendo seu dinheiro crescer, mas, poxa, tem aquele seu colega que você sabe que não estuda sobre investimento, que não entende direito das coisas, botou R$1.000 em algum lugar e agora tem 2.000, 3.000, você diz, caramba, por que eu não tenho esse dinheiro também? Vou fazer a mesma coisa que ele. E às vezes você é movido por algum sentimento mais do que você é movido pelo seu raciocínio, pelo racional em relação a por que eu estou investindo naquela empresa, por que eu estou investindo naquele fundo imobiliário e por aí vai, certo? Então, você começar com R$30 é uma ótima maneira de você colocar o pé na água, colocar o primeiro pé na água antes de mergulhar com os 2 pés. Então você vai criando uma segurança, você vai entendendo como funciona o mercado imobiliário e mais do que isso, você vai aprendendo como você pensa em relação ao dinheiro. Porque uma coisa é você ver o seu dinheiro desvalorizar durante a pandemia, né, que as ações caíram 40%, e você colocou todo o seu dinheiro lá. Imagina que você colocou todo o seu dinheiro, colocou R$50.000 lá, e você vai desvalorizar 40% em poucos dias. Então você vai ficar desesperado. Poxa, perdi R$20.000, perdi a boa parte da economia que eu levei minha vida toda para juntar, você fica desesperado. Mas se você colocou só R$30, começou com 30, você vê aquela cara de 40%, seu dinheiro vai desvalorizar R$6, você vai ficar muito mais tranquilo. Você não vai ver problema com isso, né? Você vai pensar, faz parte do processo, no curto prazo as ações caem, fundos imobiliários podem cair, mas no longo prazo eles tendem a valorizar, eles tendem a crescer, eles vão pagando dividendo, eu vou aumentando meu patrimônio, eu vou tendo mais liberdade, eu vou conseguindo comprar coisas melhores, aumentar a qualidade de vida que eu tenho, né? Por quê? Porque eu estou fazendo a coisa certa. Mas no curto prazo, o seu emocional vai mexer com você, vai te colocar peças na sua cabeça dizendo assim, poxa, era pra ter comprado tal ação, poxa, essa ação é ruim, será que eu investi bem? Será que essa ação aqui é boa, é melhor vender? A ação caiu 30%, eu compro ou vendo mais? Enfim, então, esse tipo de coisa, essas pegadinhas emocionais que vão acontecendo com você, acontecem com qualquer pessoa. Então, quando você começa com R$30, você tem uma vantagem em relação a quem colocou todo o dinheiro lá,
certo? Quem não se planejou, não montou reserva de emergência e foi all in, colocou todo o dinheiro que a pessoa tinha, certo? Então você tem a vantagem que você vai ter muito mais tranquilidade quando você vai investir, se você começa com 30 reais, tá legal? Então, quando eu comecei a dar um exemplo aqui de pessoas que começaram com 30 reais, quando eu comecei a ensinar sobre o mercado financeiro, os primeiros alunos que eu tive, os meus primeiros alunos foram amigos meus, né? E alguns foram pessoas que estavam cursando a faculdade, tinham começado a cursar a faculdade há pouco tempo. Então, imagina, o universitário geralmente ele é rico ou ele é liso, ele está sem dinheiro, né? Geralmente ele é liso, não tem dinheiro, né? Começou a universidade há pouco tempo, não tem estágio, não tem trabalho, não tem renda. Então, a pessoa geralmente não tem muito dinheiro. Então, essas pessoas começaram a investir com o pouco que elas tinham. Começaram com 30 reais, começaram com 50 reais. E tem esse caso particular de um amigo meu chamado Pedro, que ele começou a investir com 20 e poucos reais. O primeiro investimento dele foi com 20 e poucos reais, ele colocou o dinheiro dele lá numa ação, e aí no mês seguinte colocou mais 20 e pouco, né? E depois colocou 50, e depois colocou cento e tanto. E ele foi começando a colocar mais dinheiro conforme ele criava segurança e conforme ele descobria maneiras de ganhar mais dinheiro para poder investir mais, certo? Uma motivação que ele tinha de conseguir, de pensar em maneiras de ganhar mais dinheiro, era justamente porque ele via o patrimônio dele crescer, ele via a renda passiva que ele estava ganhando, dinheiro extra que caía na conta dele todo mês, e aí aquilo motivava ele a investir mais, certo? Então, é isso. Se você tem essa vantagem de começar com 30 reais, você pode fazer isso, certo? É uma vantagem competitiva muito grande. E agora, como foi que eu descobri isso, né? Como foi que eu descobri em relação a, por exemplo, em relação a ações fracionárias. Quando eu comecei a investir, eu não sabia disso. Não sabia que existiam ações fracionárias. Quando eu comecei lá em 2013, 2014 a investir na bolsa, eu era universitário, né? Tinha começado há pouco tempo a Universidade de Engenharia Civil, na Universidade Federal. E aí eu tinha pouco dinheiro para começar. Eu tinha ali 400 reais, que era todo o dinheiro que eu tinha para investir. E eu pensei, poxa, se eu tenho que comprar um lote de ações e cada lote tem 100 ações, o máximo que eu posso investir na empresa é numa ação que custa 4 reais. Por quê? Se a ação custa 4 reais, eu vou comprar o lote, que tem 100, então eu vou comprar 400 reais da ação, acabou o meu dinheiro. Mas, se eu vou investir na ação que custa 5 reais, eu já não posso, porque o lote é de 500 reais, e aí eu não posso comprar essa ação, só tenho 400 aqui. Então, eu levei um tempo para descobrir que existia isso de lote fracionário, existia isso de poder comprar uma única ação sem precisar comprar o lote, né? Você coloca o código lá, o código da empresa, por exemplo, Energias do Brasil, né? É NBR3F, e aí pronto, aparece aquela ação unitária que você pode comprar aquela única ação, e aí você não precisa investir 400 reais de uma vez só, você pode investir menos que 30 reais, como esses investimentos que eu dei exemplo aqui, tá legal? Então, essa foi a maneira que eu levei para descobrir. Eu demorei alguns meses, alguns anos, não lembro agora, para descobrir que existia essa possibilidade. E você que agora sabe disso, sabe que você pode começar a investir em ações da Bolsa de Valores, em fundos imobiliários, somente com menos de 30 reais, comprando lote fracionário de basicamente qualquer empresa da Bolsa. Se uma empresa custar 70 reais, é só você comprar um único lote, você comprar uma única ação daquela empresa, tá legal? Então isso é muito bom para quem quer investir, quem quer diversificar seus investimentos, quem quer investir em ações, quem quer investir em fundos imobiliários, quem quer chegar nos seus primeiros 20 mil reais investidos e ainda criar essa renda extra todos os meses, tá legal? Então, esses investimentos te permitem fazer isso, te permitem criar essa renda extra. Eu já falei do Nubank, na conta corrente no Nubank, que ela vai render 100% do CDI. Então, é um dinheiro que você vai ver crescendo dentro da corretora. Então, por exemplo, você vai colocar 30 reais no Nubank. No mês seguinte vai ter, dá só um exemplo, vai ter R$ 30,50. Depois vai ter R$ 31,10. Aí no mês seguinte vai ter R$ 32,70. Então, esse dinheiro vai crescendo na corretora lá, né? O valor vai crescendo. Já quando você investe em ações, e nada de errado com isso, você vai vendo seu patrimônio crescer e tudo mais. Já quando você investe em ações e fundos imobiliários, o que acontece é que você compra cotas daquela ação, daquele fundo imobiliário, e você vai recebendo renda que vai caindo na conta corretora. Então você vai ver seu saldo da corretora vai estar em zero, por exemplo. Você investiu os 30 reais que você tinha. Coloquei lá 30 reais, comprei uma ação de empresa, de um fundo imobiliário, comprei cota do fundo imobiliário. No mês seguinte, aquele fundo imobiliário vai pagar dividendos. Então, por exemplo, ele pagou, vamos dizer que eu comprei um fundo por 30 reais, vamos dizer que ele vai pagar 3 reais de dividendo, certo? Ele vai pagar 30 centavos de dividendo no mês seguinte. Então, no meu saldo da corretora, vai entrar lá 30 centavos. Então, a cota pode mudar de valor, pode mudar de preço, né? Porque estão sempre sendo negociadas as cotas e as ações no mercado, na Bolsa de Valores. Então, a cota que estava em 30 pode ir para 32, por exemplo, mudou de preço, vai para 32, vai para 28, vai mudando de preço. Mas o dinheiro que vai cair na sua conta, os rendimentos que caem na sua conta, os proventos que caem na sua conta,
já cai em automático para você poder retirar e fazer o que quiser com aquele dinheiro. Então no começo vai ser pouco. Você coloca R$ 30, vê aqueles centavos caindo na sua conta no mês seguinte, e você diz, poxa, Yuri, tão pouco dinheiro, vale a pena? Mas conforme você coloca mais dinheiro, você cria confiança, vai colocar mais dinheiro, você reinveste aquele dinheiro, caíram uns centavos, coloca, reinveste de novo, coloca de novo em fundo imobiliário, compra outro fundo imobiliário, por aí vai. Vai fazendo esse teu patrimônio crescer, vai criando essa renda passiva, essa renda extra, que vai caindo na sua conta da corretora, no seu saldo da corretora ali, e você coloca de novo, reinveste, e aí aumenta o seu patrimônio, aumenta a renda que você recebe, cai mais dinheiro na sua conta, você pega aquele dinheiro, reinveste de novo, aumenta seu patrimônio, aumenta a renda, aumenta o saldo, joga novo e por aí vai. E fica nesse ciclo, aumentando o seu patrimônio, aumentando sua renda, aumentando os dividendos que você está recebendo. Tá legal? Então, essa é uma maneira de você criar renda extra, de você aumentar seu patrimônio, de você alcançar a liberdade financeira, eventualmente, conforme você vai investindo e reinvestindo os proventos, os dividendos que você vai recebendo desses investimentos que você fez. Tá legal? A dica que eu dou é você criar uma meta. Então, por exemplo, você quer começar a investir, você tem menos de R$ 30, cria a seguinte meta. Queira ter os primeiros R$ 30 investidos. Você tem quanto hoje? Zero? Você não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum dinheiro rendendo nada, nenhum investimento, né? No máximo tem a sua reserva de emergência que está em algum banco, tem algum dinheiro ali separado em algum banco, mas não tem dinheiro sendo investido, dinheiro que está crescendo com o tempo. Então, a minha dica é, tenha os primeiros R$ 30, invista os primeiros R$ 30, depois você vai dobrar esse valor, né? Você coloca primeiro 30, depois você vai atingir os primeiros R$ 60 investidos, ou seja, investe mais 30, vai atingir 60. Depois você vai querer atingir 120, dobrar de novo. Depois de 120, 240. Depois de 240, 480. Depois de 480, 960. E por aí vai. Então, você está a 8 dobras de você chegar nos primeiros R$ 8.000. Você começou com 30, depois você vai para 60. Né? A primeira meta é de ter R$ 30 investidos. Atingir. E agora qual é a próxima meta? 60. Qual é a próxima meta? 120. Qual é a próxima meta? 240. Qual é a próxima meta? 480. Qual é a próxima meta? 960. Vamos arredondar de 960 para 1.000, para ficar mais fácil. 960, 1.000, né? A sexta meta vai ser 1.000, depois 2.000, depois 4.000, depois 8.000. Então você está a 9 dobras no caso, não, o primeiro foi 30, né? Então o primeiro não conta, então você está a 8 dobras de você chegar dos R$ 30 até os primeiros R$ 8.000 investidos. E você está a 9 dobras dos 16 mil. E aí rapidamente você chega nos seus primeiros R$ 20.000 investidos, certo? Que vão estar investidos e vão estar gerando renda extra, né? Investidos de maneira segura e gerando renda extra para você todos os meses. Tá legal? Então você está 8 dobras de R$ 8.000. Essa é a maneira que você tem de começar, né? Antes de você chegar nos primeiros R$ 20.000 investidos, você tem que começar de algum lugar. Então a maneira mais inteligente é você começar com os primeiros R$ 30. Se é tudo isso que você tem para investir, começa com R$ 30. Yuri, mas eu tenho muito mais dinheiro, eu posso investir mais? Não. Você não deve, você pode, né? Você pode investir quando você quiser, né? Que você tiver. Mas você não deve fazer isso. Eu não recomendo que você faça isso. Por quê? Porque você não quer colocar todo o seu dinheiro em uma coisa que você ainda está aprendendo como funciona. Você ainda está se familiarizando com o mercado financeiro. Você ainda está se familiarizando com ações, com fundos imobiliários, com analisar boas empresas, com analisar bons fundos imobiliários, como ver principalmente a sua reação quando esses fundos imobiliários ou essas empresas não desempenham como você esperava. Uma coisa que acontece com muita gente quando começa a investir é querer comprar várias ações. Ah, comprei a ação tal que eu vi no YouTube, de fulano e tal. Eu comprei a ação tal que eu vi em tal análise, em tal caso de análise. Eu vi tal ação que passou na TV. Eu comprei tal ação que meu amigo falou. E aí a pessoa se enche de ações de fundos imobiliários. E aí 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, ela começa a entender mais como funcionam ações, fundos imobiliários. E ela pensa, poxa, por que eu comprei tal ação? Ela é tão ruim, ela não tem nenhuma vantagem competitiva, os indicadores dela são péssimos, ela tá cara, ela não paga dividendo, poxa, por que não paga bons dividendos? Por que eu investi nessa empresa mesmo? E aí você começa a se desfazer dos ativos muitas vezes. Então a pessoa começa a investir, compra ali logo 10 ações, 15 ações, 20 ações no primeiro ano, e aí depois ela já vai vendendo ação, porque não sabe por que investir naquelas empresas, ou não consegue acompanhar os resultados daquela empresa. Ela comprou 30 ações, como é que eu vou acompanhar? O resultado que a empresa X teve, que a Fleury teve, que a Magazine Luiza teve, que a Petrobras, que a Itaú teve, que a Vale teve. Então, ela não consegue acompanhar isso. E aí, é um problema para ela, principalmente porque ela está começando a aprender como funciona isso. Se ela está começando a aprender, é interessante que ela tenha menos variáveis, menos ações, para ela começar a entender como acompanhar, como eu faço para rebalancear minha carteira. Né? Eu estou com muitas ações, eu quero ter mais renda fixa.
comprar mais renda fixa. Estou com muitas ações, quero ter mais fundo imobiliário, comprar mais fundo imobiliário. Então, se ela vai devagarzinho, ela consegue montar isso da melhor maneira possível, consegue rebalancear melhor, investir melhor, escolher melhor as empresas. Se ela faz isso rapidamente, ela não tem essa possibilidade. Ela coloca todo o dinheiro dela, ela não vai ter mais um caixa, um valor ali separado para ela poder aproveitar as melhores oportunidades que vão aparecer eventualmente. Tá legal? Também vai ter mais dificuldade de rebalancear e também vai correr o risco de colocar o dinheiro numa coisa que depois ela vai perceber que não foi um bom investimento e vai acabar vendendo aquilo ali. Então, seja você uma pessoa que tem muito dinheiro para investir, ou seja você uma pessoa que tem pouco dinheiro para investir, minha dica é siga o método 5x30. Então, durante 5 meses, invista apenas R$ 30 por mês. Isso enquanto você monta a sua reserva de emergência e vai aprendendo mais sobre ações, sobre fundos imobiliários, tá bom? Nos primeiros 5 meses, você investe R$ 30 por mês. Então, 30, 30, 30, 30, 30. Tá legal? No final dos primeiros 5 meses, você já vai ter de 1 a 5 ações, dependendo se você reinvestir na mesma empresa ou no mesmo fundo imobiliário, ou se você ficou trocando. E aí no máximo você vai ter 5 ações, ou 5 fundos imobiliários, ou uma mistura dos dois, ou no máximo você vai ter uma ação. Ou no mínimo você vai ter uma ação ou um fundo imobiliário, que você investiu 5 vezes, certo? Então essa é a maneira que eu recomendo que você comece a investir, com menos de R$ 30. Esses são os top 3 investimentos que você deve fazer, né? Se você está querendo investir e você tem menos de R$ 30. E é isso. Então foi isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Tô fazendo live toda terça e quinta-feira, às 20h30 da noite, tá certo? Terça e quinta no Instagram e no YouTube. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.